Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa mais uma transmissão da FK Partners. Hoje nós vamos dar um foco bacana na certificação CEA, Certificação de Especialista em Ativos Ambima. Muita gente tem nos procurado para falar sobre essa certificação, especialmente pessoas que já tinham o CPA 20, que é uma certificação também da Ambima, e para pessoas que geralmente estão no varejo dos bancos, né? Agências e que trabalham de certa forma com investimento. Acontece que conforme essas pessoas vão atendendo mais e mais clientes, há uma busca por outros produtos que o CPA 20 por vezes não cobre, como previdência, como falar em fundos de uma maneira mais profunda, como usar alguns instrumentos derivativos para proteger a carteira dos seus clientes. Então, se o seu objetivo é recomendar investimentos numa perspectiva mais ampla, e não só aquela renda fixa, renda variável, fundos, o CEA é para você. Então, para você, muita gente pergunta, ele é muito mais difícil do que o CPA 20? Ele é mais difícil, ele tem mais matéria e as matérias que caem são um pouco mais difíceis. Então, o que eu fiz hoje? Eu coloquei algumas questões que a gente chamou de questões essenciais do CEA. E aí, eu vou resolver algumas delas aqui com vocês, para vocês verem o quão mais difícil é a certificação CEA. De novo, eu não coloquei questões aqui de todas as matérias que caem, mas é para vocês verem o quão mais difícil é o nível de questão que aparece, tá? Falando rapidinho aqui do CEA para vocês, são esses os tópicos que são abordados na prova, né? Vai desde Sistema Financeiro Nacional, que você já teve no CPA 20, Economia também já teve no CPA 20, até outros que são novos, por exemplo, produtos de previdência não tinha no CPA 20, então você vai ver agora pela primeira vez. E são mais ou menos 8 questões dentro de uma prova de 70, ou seja, é bastante pesado. Outras, tipo gestão de risco, você tinha no CPA 20, mas era muito simples, era muito conceitual. Aqui já vamos olhar sobre concentração em ativos e etc. Né? Instrumento derivativo, não tínhamos no CPA 20, aqui vai aparecer pela primeira vez. Então assim, tem algumas coisas do zero e algumas que vão ficar mais difíceis, beleza? Bom, o CEA funciona assim, tem 70 questões, todas são teste, e você tem que acertar 70%, portanto 49 questões, para poder ser aprovado. Para se inscrever na prova, custa R$ 662 a inscrição, para quem trabalha em uma empresa associada à Ambima, e R$ 794 se a empresa que você trabalha é não associada, tá? São 3 horas e meia de prova, então assim, é puxado. A galera que sai da prova sai meio... não sabe nem o nome, né? E a nossa experiência é que quem passa no CEA não é quem é inteligente, é quem está treinado. Então você tem que estar treinado para fazer numa ordem que você é muito bom e fazer rápido, porque são 3 minutos por questão. Beleza? Bom, dá para usar a calculadora, geralmente HP é a que a galera mais tem, né? Usa-se muito HP12C. E as perguntas são isoladas, só que dependendo da matéria eles colocam em cases, então ele faz um case enorme, conta a história de uma pessoa, lá, e aí faz tipo 3, 4 perguntas daquele case, então isso também acontece. As fórmulas são todas fornecidas, só que elas são fornecidas em formato algébrico, não é com número, é com letrinha grega. Então se você não lembra o que significa o alfa, o que significa sigma, o que significa x barra, você não vai lembrar, não adianta nada ter dado a fórmula, né? Eles não divulgam as questões do teste, então assim, a gente sabe os tópicos que são abordados, mas ninguém sabe a pergunta que caiu na prova, né? E é isso. Como eu falei, muita gente de CPA 10, CPA 20 buscando a CEA agora, e também pessoas que trabalham como agentes autônomos de investimento e que querem ter uma profundidade maior em previdência, em derivativos, em renda variável, também muito cobrado, né? E é isso. Bom, a FK Partners treina a gente para a prova do CEA, somos a empresa que mais aprova pessoas no CEA, somos mais ou menos 1,5 vezes a média do mercado, e nossa prova tem nosso curso tem 52 horas de carga horária, e além disso a gente dá um monte de exercícios no final, então isso dá mais ou menos 92 horas de carga horária do nosso curso. Beleza? Sem mais delongas, já que expliquei mais ou menos como é que funciona a CEA, é hora da gente tentar fazer as questões então. A primeira questão que a gente pegou é no campo derivativos, né? Então, um cliente faz um swap trocando uma remuneração pós por uma remuneração
pré-fixada. Qual é a expectativa desse cliente? A inflação vai ficar fora do centro, a inflação vai ter uma alta nos juros, vai ter uma queda nos juros, ou vai ter uma inflação dentro da meta? Bom, primeiro você tem que reconhecer o que é um contrato de swap. Contrato de swap é uma troca, né? Swap em inglês significa trocar. Então você está trocando uma remuneração pós por uma pré. Quer dizer, você vai agora receber uma taxa do banco e você vai pagar uma outra para ele. Então você vai receber algo que você não sabe ainda o que é, e você quer pagar uma pré, ou seja, eu te dou 10 e você me dá a variação do CDI nesse período. Puta, se eu aceitei fazer essa troca, é porque eu quero receber 10 e eu quero te pagar menos do que 10, concorda? Então, se eu quero te pagar menos do que 10 e ela é pós-fixada, eu estou apostando que vai acontecer o quê? Bom, eu acho que vai cair o juro, né? Ou seja, o juro é 10, vai cair para 9, para 8, para 7, então eu recebo 10 e te pago 8, né? Portanto, o que eu espero que aconteça aqui, uma queda na taxa de juros. Então, uma questão conceitual, não teve número, mas para entender o funcionamento de um swap. Isso é muito recomendável para um cliente. Então, um cliente, a gente espera que o juro caia no país, o que você faz? Você pode dizer para o cara, não precisa vender ação e comprar renda fixa ou vice-versa. Você pode fazer simplesmente uma troca através de um contrato derivativo. A gente chama isso de um sintético, né? Muito bem, então tá aí a resposta. Próxima questão. O objetivo de uma operação de box de 4 pontas é blá blá blá. De novo, um box de 4 pontas é uma estratégia com derivativos. Então, um box, né, uma caixa, a gente significa fazer 2 operações dentro de uma só, né? Eu já vou explicar o que é isso. Então o cara te pergunta aqui, quem faz um box de 4 pontas, o que ele quer? Obter ganhos tanto na alta quanto na baixa do ativo? Obter uma remuneração de renda fixa independente da variação do ativo objeto? Apostar na queda da volatilidade? Obter ganhos com uma alta forte do ativo objeto? Reparou que as alternativas são muito diferentes e cada alternativa aqui é uma estratégia com derivativo. Então você tem que reconhecer o que é o box de 4 pontas, o que você espera ganhar fazendo um box de 4 pontas e aí sim achar a melhor alternativa. Bom, a resposta para essa questão, né, quem faz um box de 4 pontas é quem faz uma estratégia bear put e bull call ao mesmo tempo, né? Ou seja, o cara fica com puts e calls tudo junto. Então ele compra uma... Aí eu precisaria explicar um pouco melhor o que é a bear put e o que é a bull call, né? Bear é quando você... Bear do inglês é urso, né? O animal urso. Então você faz uma operação com 2 puts. Uma put, você compra uma put com prêmio alto e você vende uma put com prêmio baixo. Então, por exemplo, compra uma put R$50 e vende uma put R$40. E depois você faz uma outra operação que a gente chama de bull call, né? Bull call é comprar uma call baixa e vender uma call alta. Então compra uma call de 40 e vendo uma call de 50. O box de 4 pontas é fazer tudo isso junto. Então é comprar uma put 50, comprar uma call 40, vender uma put 40 e vender uma call 50. Então as 4 coisas dão esse box de 4 pontas. Por que é bom fazer isso? Porque se eu fizer essas 4 operações, o que eu estou garantindo é uma remuneração de renda fixa. Ou seja, eu estou garantindo que se aquela ação bombar para cima ou derreter para baixo, o meu ganho está travado dentro desse horizonte do 40 até o 50. Então, isso seria fazer um box de 4 pontas. As outras alternativas também existem, tá? Por exemplo, ganhos na alta quanto na baixa do ativo, ou seja, se a volatilidade dispara para mais ou para menos, você ganha muito. Isso aqui é uma alternativa que se chama straddle, né? Então dá para fazer essa operação com derivativos também. Essa aqui de apostar na queda da volatilidade é ficar vendido num straddle, né? Obter ganhos com uma alta forte no ativo. Se você acha que o ativo vai bombar, aí você fica comprado numa call, porque você pode comprar do cara por 10 e a ação já está 18. Então também existe. Todas essas são operações que existem, mas o box de 4 pontas é só a letra B. Beleza? Bom, então tem várias que podem ser perguntadas. Essa é uma que é clássica, né? O que é o valor intrínseco de uma opção de venda? Essa aqui não tem muito o que eu explicar para você. Essa é uma que é meio ingrata, porque se você estudou a nossa matéria, você com certeza vai reconhecer a melhor alternativa lá.
Se você não estudou, você vai meio que gaguejar na hora. Então aqui, né, lamento, o que é o valor intrínseco de uma opção de venda? É o preço de exercício menos o preço à vista. Então, quando é que uma opção de venda, uma put, tem valor, né? É quando eu posso te vender algo por 50, mas no mercado ele está valendo 40. Então, o preço de exercício é o que a put me dá, o preço à vista no mercado é menor. Então, quando eu consigo te vender por 50, algo que no mercado está 40, é aí que a minha put tem valor. Se fosse o contrário, né, eu posso te vender por 40, algo que no mercado está 30, minha put não tem valor nenhum, né? Eu não posso te vender, eu não ganho com isso, não é? Enfim, então esse seria uma outra, um outro exercício, né, um outro tipo de questão muito passível de ser perguntado. Até aqui eu me foquei em questões de derivativos. Isso é para mostrar para vocês, em primeiro lugar, que derivativo não é nenhum bicho de 7 cabeças. Por outro lado, muitas pessoas que vêm fazer o CEA conosco não usam derivativos no seu dia a dia, né? Pessoas que estão na agência, né? Pessoas que estão numa área de investimento, é muito difícil um cliente te ligar e falar, eu quero fechar um straddle com você, né? Muitas pessoas, clientes, nem sabem o que é isso. Então, os alunos que chegam para a gente com o CPA 20 têm muita dificuldade nessa parte de derivativos. Então, até agora eu mostrei algumas questões que podem aparecer. Ficou claro, né, como é que elas funcionam e tal? Não se preocupem de eu ter resolvido ela muito rápido, porque é uma questão de treino. E nós vamos dar muitos exercícios para vocês até ficar automático. Beleza? Vou seguir aqui com uma de, por exemplo, de economia, para você ver a diferença entre o que se cobrava no CPA 20 e o que se cobra na CEA. Antes de eu ir para economia, tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês querem tirar? Qual o nível de dificuldade do CEA em comparação ao CGA? Tá, chegou uma pergunta pra gente, muito bacana, sobre qual é a diferença entre o CEA e o CGA. Né? O CGA é uma certificação para gestores de carteira. Então, o que esse cara tem que saber que ele já não... O que ele tem que aprender de novo? Ele tem que aprender a alocar ativos por família, ele tem que aprender qual é o benchmark que eu persigo para cada família de produtos, ele tem que aprender rebalanceamento de carteiras e ele tem que aprender forecasting, né? Previsão do que vai acontecer com a bolsa, com a curva de juros futura, com o preço das commodities. Então, esses conhecimentos que eu acabei de falar não são cobertos nem na CEA, nem na CPA 20, nem nenhuma outra. Então, isso tudo é conhecimento novo. Agora, o cara que vai para o CGA já sabe o que é duration, já sabe o que é múltiplo, para ações no caso, ele já sabe política fiscal monetária. Então, algumas coisas que caem na CGA, quem tem uma bagagem anterior é muito usado, muito recomendável. Para responder tua pergunta bem direta, de 0 a 10, em grau de dificuldade, CEA é um 6, CGA é um 8,5. Então é a certificação nacional mais difícil que tem, o CGA. Pessoas que saem da faculdade e vão direto para o CGA têm muita dificuldade. Pessoas que estão no mercado financeiro há muitos anos sem estudar têm muita dificuldade. Então assim, a não ser que você seja muito bem formado ou que tem muitas horas para estudar e tal, eu não recomendaria você ir direto para o CGA. Para mim é mais jogo você ir primeiro para o CEA, para pegar essa mão do que é renda fixa, renda variável, previdência, derivativos e tal, e aí sim migrar para o CGA, que é o uso prático de tudo isso, tá? Bom, então vamos aqui ver uma questão de economia, porque economia tinha no CPA 20. Como é que muda para nós agora? Então, aqui, são atividades econômicas que representam exemplos de política monetária. Então, qual dessas alternativas são de política monetária? Só que reparem que isso aqui não é a pergunta do problema. As alternativas estão mais para baixo. Aqui você vai ter que falar, letra A, é a 1 e 3 que está correta? É a 1, 3 e 4 que estão correta? É a 1, 2 e 3 e assim por diante. Reparou? Então, assim, esse tipo de questão é muito difícil, porque você sempre vai achar alguma aqui que é com certeza e você vai achar alguma aqui que não é com certeza. Só que aí sempre fica umas meio naquela zona cinzenta, sabe? Puta, será que a 2 é? Aí tem a alternativa B e a C que falam nela, então você vai ter que estar muito seguro. E isso é uma coisa que o CPA 20 não faz muito, a CEA faz bastante. Então a gente precisa se acostumar com isso. Então, falando em política monetária, letra 1, aumento da taxa de redesconto pelo governo. É política monetária?
Sim, redesconto é o percentual que a gente recolhe, redesconto é o que o Banco Central cobra dos outros bancos para emprestar reservas para eles. Então, isso é política monetária, sim. Né? Letra B, 2. O Congresso aprovar um corte nos impostos. Corte nos impostos, política monetária? Não. Política monetária é mexer com crédito e com a base monetária. Corte nos impostos é política fiscal. Então, não, 2 não pode ser. Aí você fala, puta, 2 não é? Então não pode ser nem letra C, nem letra D. Né? Porque se o 2 não é, já excluí algumas aqui. 3. Diminuição do compulsório nos bancos pelo Banco Central. Diminuição do compulsório é política monetária? É. Compulsório é. É aquele percentual que todo banco deixa recolhido lá no Banco Central sem remuneração. Bom, ainda estou em dúvida. Tá vendo que a letra A e a letra B falavam em 1 em 3. Então não me ajudou nada. Agora vem a treta. Porque aí a 4 fala venda de títulos no mercado pelo Banco Central. Fala, pô, será que ela tá certa ou não tá? Se ela tiver certa, é letra B. Se não tiver certa, é letra A. Tá vendo que se você não tiver muito firme, você não mata a questão? Tá vendo? E parece que tá certa mesmo. Venda de títulos no mercado a gente chama de operação de open market. Operação de open market é política monetária? É sim. Por isso que 1, 3 e 4 estão certas. Então a melhor alternativa, letra B de bola. Beleza? Muito bem. Outra pergunta. Se o Banco Central elevar a meta da taxa Selic, a tendência é de blá blá blá. Outra pergunta de economia, né? Se o Banco Central elevar a meta da taxa Selic, significa que a taxa de juros vai subir. Se a taxa de juros subir, o que deve acontecer nesse governo? Redução do déficit público. Redução ou aumento do déficit público tem a ver com política fiscal. Então, o fato da meta Selic aumentar ou diminuir não tem um efeito direto sobre isso. Até porque o déficit público, se for déficit primário, ele nem leva em conta juros que o governo paga. Então, nem mexeria nisso aí, nem para mais nem para menos. A letra B fala em valorização do real em relação a outras moedas. Isso é verdade? Provavelmente sim. Se todo mundo está igual, né, se mais nada mudou, se elevamos a meta da taxa Selic, significa que o governo brasileiro está pagando muito mais prêmio, né, muito mais juros para quem tem título do Brasil. Então os gringos vão começar a falar, pô, vou vender aqui minhas operações nos Estados Unidos, na Austrália, vou para o Brasil. E aí valoriza o real em relação a outras moedas, né? Porque vai começar a entrar um monte de dólar aqui buscando os nossos títulos públicos e aí o real fica valorizado, isso é verdade. Letra C, aumento da rentabilidade dos investimentos produtivos. Pelo contrário, se o Banco Central começar a aumentar a taxa Selic, o dono da Votorantim, o dono da Gerdau, o dono da CSN, esses todos, eles vão falar assim, meu, eu não vou mais investir na minha fábrica, eu vou pendurar aqui no governo, que é o mais livre de risco que tem na economia. Então todo mundo sai dos seus investimentos produtivos e vai em direção ao título público. Então isso aqui diminui. Né? Isso é um efeito que se chama em economia de crowding out. Então, tá errado a letra C. E a letra D fala em saída de capitais especulativos do país. Também está errada, porque se o juro está aumentando no Brasil, vai entrar dinheiro aqui, não vai sair. Né? Então, melhor resposta, valorizar o real em relação a outras moedas. Beleza? Ótimo. Outra questão agora não de economia. Aí é uma matéria que se chama análise de investimentos. Né? Considere os equipamentos abaixo, mutuamente exclusivos e um custo de capital de 10% ao ano. E aí ele fala, o equipamento X, você gasta 12 e depois você tem 3, né, de fluxo de caixa com ele e fica ganhando isso durante 8 anos. Reparou que isso aqui é um probleminha de capital corporativo, né, de finanças corporativas, né, de project finance? A gente pega esse projeto, então joga 12 para baixo, 3 durante 8 vezes e coloca um custo de capital de 10% e vê o que acontece com esse valor presente líquido. Né? Isso o HP faz para nós, é muito fácil. No curso nós vamos aprender como é que faz essa conta na HP. Então não precisa se preocupar, na prova você faz isso em 30 segundos. Mesma coisa para o equipamento Y. Menos 13, né, investimento, ganha 2,5 durante 8 anos também. E aí a pergunta é, qual que é melhor? Bom, uma vez que você calculou NPV, que é o valor presente de cada projeto, você vai saber qual é melhor, né, é quem for mais positivo. E você também consegue calcular a TIR. A HP também calcula ambas para nós.
E aí é só olhar para cada uma delas e você sabe qual é a resposta. Então, nesse caso, jogando no HP, eu deveria encontrar que o equipamento X é melhor, né? Ele tem um VPL melhor, e a TIR, essa realmente estava muito ruim para ambos, e aí a melhor resposta seria ficar com o projeto X, porque a TIR é maior do que a de Y. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bárbara, e o CFP? Qual é a escala de 0 a 10? Tá, o CFP é um outro produto que também está em muita evidência no Brasil, muita gente quer fazer, colocando naquela mesma escala, tá? 0 a 10, o CEA é um 6, o CGA é um 8,5 e o CFP é um 7, 7,5. Ou seja, ele é mais para o CGA do que para o CEA. CFP é difícil. CFP cai tanto previdência, renda fixa, renda variável, derivativos, e ele cai algumas coisas novas que não tem na CEA. No CFP cai, por exemplo, gestão de grandes fortunas, que é planejamento sucessório, né? Como é que o cara deixa a herança para o filho, para o neto e etc. E cai também seguros. Qual seguro que é bom para cada pessoa? E aí não é só seguro de vida, tem outros tipos de seguro que a gente nem ouve dizer, muitas vezes, também são muito usados. E não tem na CEA. Então, o CFP eu acho mais difícil do que a CEA, eu acho menos difícil do que o CGA, mas eu não compararia o CFP com o CGA diretamente, porque são públicos diferentes. Quem faz CFP é quem trabalha em private, quem trabalha em agências que têm clientes grandões e tal. O CGA é outra coisa. O CGA é para quem é gestor de carteira, é para quem quer trabalhar em asset, quem quer abrir o seu próprio fundo, quem quer ser um gestor especializado em distress asset, que é a empresa que está ruim das pernas, ou private equity, enfim. O CGA é muito específico para quem é gestor, e até por isso ele é tão mais difícil, tá bom? Beleza, próxima questão. O montante que um título de renda fixa negociado no mercado interno de 700 mil, quando é aplicado por 42 dias úteis, uma taxa de 18% gerará, é tal. Bom, esse é um probleminha de renda fixa, né? Ao contrário do CPA 20, na CEA você vai ter muitas contas para fazer. E as contas são como a gente faz na vida real, no Brasil. Então, por exemplo, um título que vale 700 mil, ele vai receber 18% ao ano de juros, só que daqui 42 dias úteis. O Brasil funciona assim, a gente dá preço nos títulos por dia útil. Então, a gente sabe que um ano inteiro tem 252, né, 252 dias úteis. Então, eu vou ter que pegar 1,18, né, que é o 18%, elevado a 42, né, que é o número de dias úteis, dividido por 252, que é o número de dias úteis no ano inteiro. Né? A gente conhece essa formulinha carinhosamente como quero-tenho. Então, eu fiz um quero-tenho com esse 18% aqui e apliquei essa taxa do período aos 700 mil reais. Com isso, eu sei quanto que eu vou receber ao final dos 42 dias úteis. Bom, fazendo essa conta, a gente chega na letra A, 719 mil e uns quebrados. De novo, eu estou indo um pouco rápido, não estou entrando muito na conta, porque no nosso curso vocês aprendem a fazer ela linha por linha, o que a gente digita na HP, a gente vai aprender tudo isso, tá bom? Depois tem uma outra aqui, também em renda fixa, essa não tem conta para fazer, essa é conceitual. Ela fala sobre debentures. Debenture é um instrumento de renda fixa muito usado no Brasil, e aí a pergunta é sobre a hierarquia de garantias oferecidas. Qual garantia é mais forte e qual é mais fraca, né? Bom, aí ele te dá vários tipos de garantia. Se você não trabalha com isso, e se você fez o CPA 20, provavelmente você não viu isso, ou viu só o nome, só o conceito. Aqui no CEA nós vamos aprender o que é cada garantia e qual é da mais forte para a mais fraca. Aqui nos nossos cursos a gente faz algumas brincadeirinhas, a gente faz algumas frases para você lembrar isso na prova. Então eu vou ensinar uma aqui para vocês. Quando falar em garantia, lembra de refluxo. Refluxo, sabe? Eu tô com problema no estômago, refluxo. O que é refluxo? São as iniciais das garantias. Re, de real, flu, de flutuante, qui, de quirografária, e so, de subordinada. Então, refluxo.
Então, a mais forte de todas é RE, de real. A garantia real é a melhor. Depois vem FLU, de flutuante. Depois vem QI, de quirografária. E por último, SU, de subordinada. Então, em ordem decrescente, né? Então, a mais forte, né, é real, que é 1. Depois vem FLU, que é 3. Depois vem QI, que é 4. E depois vem SU, que é 2. Então, a ordem é 1, 3, 4, 2. Melhor alternativa, letra A. Tá claro? Bom, o que a gente fez aqui foi basicamente pegar algumas questões muito similares ao que aparece na prova, tentar mostrar para vocês como é que a gente resolveria cada uma delas e por que o grau de dificuldade delas é sistematicamente maior do que o da CPA 20. Então assim, as pessoas que acham que a CEA é um CPA 20 melhorado têm umas surpresas muito desagradáveis. Primeiro porque a gente tem aqui esse tipo de questão, 1, 3 e 4, 1, 2 e 3, etc. Segundo porque começa a aparecer muita questão com conta agora. E terceiro, porque entra aí um bicho de 7 cabeças, que as pessoas têm muito trauma, que chama derivativos. Então, por todos esses motivos, uma pessoa que fez CPA 20 e quer dar um próximo passo na sua carreira, super recomendo a CEA. Deveria ser o produto certo para você. No entanto, você não deveria ir na raça, porque o CPA 20 até é possível você estudar, baixa uma apostila aí na internet e vai na raça. A CEA depende de muita dica, como o refluxo, como a conta por dia útil, o que é um box, o que é um straddle, o que é um bull call, o que é um bear put. Então, para tudo isso, você precisa de um preparo mais profundo. A FK Partners dá esse curso mais ou menos em 2 meses e meio. A gente tem 2 diferenças muito grandes sobre qualquer outro curso que você encontra. A primeira diferença é que a gente te dá um simulado diagnóstico. Antes de ter aula, nós vamos mapear onde você é bom e onde você é ruim, para poder te ajudar onde você está mais deficiente. E segundo, nós oferecemos ao final do curso um negócio chamado Power Session. Power Session é uma aula em que a gente resolve uma CEA com você. Então você vai vir aqui, a gente vai fazer algumas matérias, o que caiu, como a gente resolveria e dicas que a gente dá no enunciado para você não perder tempo, porque de novo o tempo é super corrido. Então assim, o preparo aqui é muito mais do que ir na matéria. O preparo aqui é como fazer a prova rápido e pegando as dicas, certo? Bom, queria agradecer a participação de todos vocês, queria abrir para perguntas, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, por favor, pode falar. Alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então assim, nessa ordem de hierarquias, acho que o CEA, depois o CFP, depois o CGA, esse é um curso que você deveria levar de 2 a 3 meses de preparação e deveria ir para uma área de investimentos, uma área de patrimônio, uma vez que você conquistou a CEA. Ok? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, nossas redes sociais estão abertas. Nosso site www.fkpartners.com está disponível e a gente vai deixar esse vídeo disponível para que outras pessoas que perderam o evento agora, eventualmente, possam assistir e compartilhar também nas suas redes sociais. Queria desde já agradecer a participação de todos e desejar a você boa sorte e venham com a FK Partners se preparar para o CEA.